Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. A mensagem de hoje é adoração e fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. João. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos que ele, compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume da alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor, mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção do nosso Pai. Como eu disse ontem, esse livro, ele é através de mensagens, ele massacra a gente, ele bate na mesma tecla, né? Não adianta você ser exímio em absolutamente nada, ter os seus dons para trabalhar em razão do seu próprio engrandecimento, se isso não for útil ao teu irmão. De nada vale tudo aquilo que você possa fazer, se não for de coração, se não for com toda a sabedoria e a vontade pelo bem, né? Então, ainda hoje eu estava conversando isso com uma prima minha. Nós temos a nossa família consanguínea, beleza. Nós amamos os nossos pais, nossos tios, nossos primos, irmãos, né? Tudo que é de sangue, por mais que a gente tenha lá os problemas, né? As diferenças, são pessoas que Deus colocou naquelas equipes ali, aqueles grupos, né? Que a gente cria o amor. Porque existe o perdão, existe o exercício da paciência, da tolerância, né, para boa convivência. Então, a gente acaba tendo um vínculo tão forte com os consanguíneos, né, e a gente acaba imaginando que só aquilo ali é a nossa família. A gente cresce, a gente aprende a amar aquela família, e a gente esquece que a nossa família são todos. É impossível, quando Santo Agostinho falava isso, eu não conseguia entender a fala dele, né? Até que um dia me bateu fundo no coração uma situação. Eu estava com algumas amigas, bem no começo da minha carreira. A gente foi para o bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, e a gente estava indo comprar livro, ou buscar livros também, em editoras que doavam livros para professores recém-formados, né? E a gente estava no bairro da Liberdade ali, naquela euforia, né, de ser nova professora, dos livros que são bons, o que eu vou fazer quando eu estiver numa sala de aula. E todo mundo eufórico, feliz com aquela situação, aquela nova situação, né, porque para nós era tudo novo. E, de repente, eu vi um homem agachado de 4 no chão e bebendo a água que passava pela lateral da rua, pela guia da rua. Ele agachado, ele pegava um pouco daquela água que corria na guia, ele pegava um pouco daquela água e bebia. E quando eu vi aquela situação, na mesma hora eu comecei a chorar. Mas eu não entendia o porquê que eu chorava, se era de dó daquele homem, ou se naquele momento me bateu lá no fundo
que poderia ser eu estar ali, ou um irmão meu, ou um parente meu próximo. A minha sensação é que aquela pessoa que estava ali bebendo aquela água suja da rua era muito próxima de mim. Aquilo ali eu entendi que era meu irmão. Aí eu entendi a frase de Santo Agostinho, que ele sempre falava: a gente nunca vai conseguir ser feliz vendo um irmão em sofrimento. Aí eu entendi aquela frase, eu falei, aquele homem era meu irmão, né? E eu sofri com o sofrimento dele. Só que, recém-formada, dura de pedra, né? Não tinha. Eu fui para pegar livro de doação. E fui com meu dinheiro contado para comer uma coxinha na rua. Então eu não tinha condições de comprar uma garrafinha de água para aquele homem. Mas me arrependi de ter comido a coxinha, porque ela não descia na garganta. Ela não descia. Porque eu ia mastigando aquela coxinha e aquilo ia endurecendo aqui. Porque eu lembrava daquele homem que precisava de beber uma água. Eu não conseguia ser feliz mais naquele momento vendo a infelicidade de outra pessoa. Ah, Patrícia, mas então quer dizer que a gente nunca vai ser feliz mesmo, porque o que não falta é mendigo na rua, o que não falta é pessoa passando necessidade mais do que nós. Aí, já que eu não consigo resolver o problema do mundo, porque quem dera, né? Nem Deus faz isso, ele deixa a gente passar pelas provas, eu tento amenizar o sofrimento das pessoas que estão por perto, né? Quando tem que fazer um rateio, quando tem que fazer, né, uma campanha, quando tem que se movimentar em prol de algumas famílias, eu tô dentro, né? Se eu posso, se eu puder gastar 5, eu gasto 5, se eu puder gastar 500, eu gasto 500, depende de como tá meu bolso, né? Aí eu não quero comparação nunca. Se eu perceber que alguém está comparando, em algum momento ela doou R$200 lá para uma turma, e para mim que precisava, ela não deu os R$200, ela me deu 50. Se eu perceber esse tipo de coisa, eu vejo que a pessoa não está querendo ajuda, está querendo explorar. Porque quem está recebendo ajuda tem isso também, tem que ter a humildade de reconhecer o bolso do outro. Não é porque ele teve condições de ajudar determinadas pessoas com um determinado valor que ele vai ter sempre. Se ele deu ali, ele já não tem para dar aqui. Não é assim também. Mas o muito ou pouco que a gente puder, a gente deve estar ajudando sim, né? Sejam dessa forma, né? Com dinheiro, com alimentação. Às vezes a gente faz campanha de fralda, faz campanha, né, para fralda geriátrica ou de criança, faz campanha de leite, faz campanha, que nem há pouco tempo teve uma campanha para a gente fazer uma festa, né, para todos ajudarem, fazer um rateio para comprar mussarela, presunto, para fazer uma festinha para idosos. Então, não interessa o que você vai ajudar, só interessa que você ajude, né? Principalmente dentro das religiões, as pessoas pensam em crescer lá dentro, né? Na minha época não tinha ministro, né? Não tinha. O mais que tinha na igreja católica era o coroinha, né? Crianças que ajudavam o padre lá a rezar a missa. Mas hoje, pelo visto, tem outras possibilidades de você estar dentro da igreja em mobilização ao próximo, né? Dentro do centro espírita, os médiuns tentam se dividir o mais que podem para fazer uma série de trabalhos dentro da casa espírita, que nem aqui o texto falou, né? O cara pode dar passe, o cara pode fazer um livro, ele pode dar palestra, ele pode limpar o salão, ele pode separar roupa, ele pode ser evangelizador, mas não adianta nada você ter todos esses trabalhos se no teu coração não for em favor do próximo. Você está fazendo só para receber parabéns, né? Ontem eu postei em agradecimento, né? Eu estava muito emocionada e eu acabei fazendo um vídeo agradecendo as pessoas envolvidas no trabalho mediúnico dentro de um centro espírita e postei a carta que eu recebi do plano espiritual, né? Uma carta de apoio, de força, né? Isso jamais é para elevar o brilho daqueles médiuns ou daquela casa espírita, mas eu acho que tudo aquilo que é bem feito com amor deve sim ser colocado a título de servir de exemplo para outros. E quem recebe aquele elogio, aquele sinal de gratidão, deve receber aquilo como uma bênção, uma resposta ao seu trabalho de formiguinha. E não como, eu sou o máximo, né? Eu fiz, tal. O médium que fez a psicografia, eu não sei nem o nome dele. Eu não sei.
Porque ele não se preocupou em me dar o nome dele. Ele se preocupou em transmitir a mensagem. A humildade daquele médium é o que vale. Nós não precisamos aparecer. Eu, enquanto professora, eu fazia os projetos com os meus alunos e eu sempre falava, coloca meu nome pequenininho aí. Eu não quero meu nome grande. Porque o que eu estou fazendo com outras pessoas que realmente estão ajudando, que realmente estão trabalhando, só estou aqui praticamente coordenando o trabalho, né? E quem vai produzir são as crianças, então pode enriquecer essas crianças aí, chumbar elas de parabéns, porque elas precisam disso como incentivo para continuar. Agora eu só estou aqui coordenando, fazendo meu trabalhinho de formiguinha, não quero aparecer. Porque quando você, dentro de uma casa espírita, você escreve um livro, você vai ficar na frente das câmeras. Todo mundo quer tirar foto com você porque você é escritor. Se você é palestrante, todo mundo quer tirar foto com você porque você está lá na oratória. Se você é um médium que faz psicografia, tipo Chico Xavier, olha a humildade do Chico Xavier. Quantos não foram perto dele para tirar fotinho só? Não iam porque o cara era um cara abençoado, que transmitia a paz, mas iam lá para falar, eu tirei foto com o Chico Xavier. Então, isso não pode existir, né? Nós temos que trabalhar sempre na humildade. Dentro de casa, a gente vai sempre ter aquela fala para o filho, sempre. Isso daí eu não vi até hoje uma mãe e um pai que não tenha falado isso para o filho. Ah, eu trabalhei, ralei pra caramba para te dar isso e agora eu tô vendo isso? Não, eu quero que você faça tal coisa, eu quero que você desenvolva, eu quero resultado do meu trabalho em relação a você. Isso eu não considero jogar na cara, porque isso todo mundo faz e não é porque todo mundo faz que eu faço. É natural. Nós fazemos, nós queremos resultado. Eu, enquanto professora, eu sempre falava para meus alunos, eu tô me matando aqui por conta de vocês. Às vezes eu ia trabalhar sem saúde nenhuma, cansada, dolorida, mas eu tava lá. O que a gente vai querer do aluno? O retorno. Qual é o retorno? Que você se torne uma pessoa do bem, que você se torne uma pessoa melhor. Então isso não é jogar na cara, isso não é ter orgulho, isso é apenas cobrança. E a vida da gente tem aqueles momentos de cobrança e a gente tem que estar preparado para elas. Como um trabalhador da casa espírita, ele também vai ter cobranças. E não são cobranças de passar a mão na cabeça, às vezes são duras. Tem trabalhador na casa espírita ou dentro de uma igreja que eles ficam doentes. A cobrança vem, eles não percebem, eles continuam orgulhosos, eles continuam achando que eles são o máximo e aí vem a doença. E mostra para eles que eles não são absolutamente nada. Então, o que o texto pede para a gente, né, é que a gente adore a Deus, não a nós. Não as pessoas de carne e osso, não esses espíritos encarnados. Não os espíritos desencarnados, não é para adorar esses, é para adorar a Deus, acima de todas as coisas, e agir com fraternidade, com amor, de verdade, não em benefício próprio, mas em benefício do outro. E eu creio que a gente é capaz de fazer isso, mas a gente tem que estar sempre vigilante, porque vai vir sempre aquelas coisas assim, você é demais, continua, vai fundo, né? Eu fiz uma leitura anterior a essa aqui, como eu sempre faço para os meus amigos, e ele diz, será que alguém, na hora de dormir, faz uma prece por você? Por algum bem que você tenha feito a essa pessoa? Eu tô aqui matutando. Eu acho que ninguém faz prece por mim. Faz prece para Deus, para agradecer o seu dia. Isso quando fazem, né? Porque nós somos preguiçosos, na hora de dormir, a gente cai na cama, dorme e nem pensa em Deus. Grande parte das vezes é isso que acontece. Não é? Agora, será que alguém hoje, na hora de dormir, vai lembrar do seu nome e colocar na prece também? Falar, poxa, graças a essa pessoa eu tô melhor. Senhor, olhe por fulano que me fez tão bem. Será que você está na prece de alguém? Será que de fato você está fazendo bem para alguém, para ele lembrar de você e pedir a Deus por sua vida, por sua saúde? Se isso acontecer, aí de fato você está agindo com fraternidade. Então, eu tô aqui pensando, hoje eu mudei minha lista de transmissão para 157 pessoas. Será que dessas 157 tem uma, pelo menos, que na hora de dormir fala, Senhor, obrigado por ter colocado a Patrícia na minha vida, por ela falar tal coisa para mim? Obrigado, Senhor, pela vida dela. Senhor, olhe pela Patrícia. Será que tem uma dessas pessoas que fazem essa prece para mim? Será? E por você? Vamos parar para pensar nisso, né?